Boa tarde, Ribeirão. Boa tarde, telespectadores do Canal Mais. Pelo Canal Mais, larga a brasa na TV. Eu chamo a atenção porque eu vou trazer hoje o presidente do Sindicato dos Servidores Municipais. Tem muita coisa para falar, hein? Violência nas escolas, saúde, uma série de outras coisas. E eu quero iniciar, eu pediria, viu, Bia? Pediria para o pessoal daqui a pouco ligar para aquele telefone em que o cidadão, como muitos outros, entrou como entraram na justiça contra as multas da Transerp. Eu tenho falado, eu tenho alertado, falo sempre, transformem a Transerp em uma autarquia ou numa secretaria abrangente. Aí eles poderiam receber o dinheiro das multas, passando uma parte para a educação de trânsito e tocando a parte do transporte coletivo, regulamentação dos serviços de táxi, mototáxi, etc. Não. Eles querem continuar multando em sendo uma empresa mista, com interesses particulares e o interesse público. Já não é mais este o tipo de administração aceita pela justiça. Então eu falei, olha, a justiça está dando guarida aos que, sendo vítimas ou sendo objetos de infrações e cobranças de infrações, não estão dando ganho de causa à Transerp, mesmo depois de passar pela Jari, e a Jari falar não para o cidadão, porque é uma empresa que tem interesses particulares. Como dar guarida a uma empresa particular se tem interesse privativo no meio, em que quanto mais se multar, hipoteticamente, mais o cidadão vai ganhar. Não ganha nada, mas é o preceito. Quanto mais se multa, mais o cidadão faz com que as suas ações sejam valorizadas. Então, a justiça está dando ganho de causa para quem impetrou ação contra a Transerp. E eu falei isso. Agora, e quando o Tribunal de Justiça reconheceu que a justiça daqui estava certa, o desembargador colocou na Câmara, que analisou, no voto da Câmara, que analisou um dos expedientes, um dos agravos de instrumentos que foram para São Paulo, colocou o seguinte, que o Superior Tribunal de Justiça tem dado ganho de causa aos que se insurgem contra a cobrança das multas, porque todos os tribunais estão reconhecendo que, a empresa que não seja exclusivamente pública não pode multar. E não pode fazer convênio com a polícia militar. Ouça o que eu estou dizendo. Depois não fale que eu não avisei. A hora que os tribunais terminarem a fase de recurso e se voltarem para cobrar da Transerp a devolução do dinheiro, relativo a tais multas e infrações, sai de baixo, que é o município que paga. Porque passou o dinheiro para a contabilidade geral, certo? Não ficou na Transerp. Eles vão cobrar a Transerp, mas quem tem que pagar é o município. Então, gente, socorro, urgente, mudem a característica da Transerp, passem para a Secretaria de Trânsito e Transporte e os cambal. Mudem para a autarquia que o seja, mas não pode ser empresa pública. Deixa o pessoal lá com aqueles caraminguá dos acionistas particulares
mata essa daí e transfere para outra. Acabou. É um absurdo, gente. Tem um amigo que me telefonou hoje cedo, que ele, como tantos outros, ganhou, como ganharam, ações na justiça contra a Transaero. Conseguiram falar com o Júnior? Conseguiram, Bia, falar com o Júnior? Não. Não conseguiu. Tá certo. Mas não importa. É isso. Ele me telefonou cedo, ele vai me passar, se tiver amanhã, pelo meu e-mail, eu vou dar conhecimento aqui para o pessoal. Eu quero falar agora, se puder, com o doutor Roberto Tardelli, direto de São Paulo. Ele é o promotor do caso Suzane von Richthofen. Vocês se lembram? Suzane von Richthofen, foi em 2002, por aí, não sei. Mandou matar, fez um acerto com os irmãos Cravinhos e participou, inclusive, da morte, orientando-os do pai e da mãe, quando estavam dormindo. Certo? Santa moça. Teve presa aqui em Ribeirão Preto. Aprontou 1000 aqui. Aprontou 1000. Certo? Inclusive envolveu um promotor aí num caso que ficou meio esquisito e eu sei que deu problemas. Falar com o doutor Roberto Tardelli, lá em São Paulo, falando sobre o caso Suzane von Richthofen. Tá? Suzane von Richthofen. Depois, posso passar para... Ele vai tentando falar, eu vou passar aqui para as manchetes. Depois eu vou falar sobre isso. Tá? Tá solta! Suzane von Richthofen está solta. Autorização para a libertação. A tal de prisão albergue. Tá? Me engana que eu gosto. Tem mais de 1000 aqui em Jurucê, prisão aberta. É. Tá. Vamos então à primeira manchete. O candidato à presidência da República, Eduardo Campos, faleceu na última quarta-feira. Ele e outros 6 passageiros foram vítimas de acidente aéreo em Santos. Estava ontem no programa fazendo a leitura das manchetes quando chegou um comunicado que ele havia falecido. Eu havia assistido no dia anterior, até com uma forma... Eu fiquei até compungido como jornalista da maneira como os 2 apresentadores do Jornal Nacional trataram o cidadão como se ele fosse um crápula, uma violência incrível, uma dureza muito séria. E ele se saiu airosamente bem, saiu bem. Quer dizer, sem agredir, tá? Sem nada, ele saiu muito bem. Então, eu quero lamentar profundamente a morte do Dr. Eduardo Campos. Conheci muito a história do seu avô, que foi um ícone na política brasileira, e ele também foi um ícone aqui, e inclusive estava se caracterizando e consubstanciando como a terceira via com Marina Silva. Resta saber se Marina será candidata a presidente. Muita gente achou que tinha uma bola de fogo no avião, não sei o quê, eu sei. Esses tipos de acidentes, aliás, a coincidência é que no dia 13 de agosto, 9 anos atrás, morria o avô dele. Ele morreu no dia 13 de agosto. Mas vamos às imagens, porque pegaram a imagem, inclusive, num pet shop, que mostrou, olha lá em cima, mostrou o começo lá perto do número 2014, lá em cima. Começa a fumaça lá. Começa primeiro a pegar fogo, depois explode. Ele já vinha como uma bola de fogo numa das turbinas. Não sei. Não vou tirar nenhuma ilação. Vamos deixar com os técnicos, certo? Mas, no mínimo, há que se fazer uma boa perícia. Há que se fazer uma boa perícia. Porque nesse mundo de meu Deus, onde cada um quer furar os olhos do outro, mundo político, Deus me livre. É melhor esperar a perícia mesmo. Vamos à segunda. Tem outra manchete? Outra foto? Não, né? Então tá. Vamos à outra manchete.
O valor do etanol na destilaria caiu 3% no último mês, mas não chegou aos postos de gasolina. O preço nas bombas chega a 1,979. 1,979 quando o posto é bonzinho, porque é 2 e lá vai fumar, 2,079. Por aí está 1,87, 1,86, e até menos. Mas aqui na nossa região é a lei do cão. É a lei do cão. Quem ganha são os intermediários, atravessadores. E ninguém faz nada. Está o promotor fazendo, tentando fazer. A ANAC está nem aí. A ANAC está lá. Está deitando e rolando. Tem gente ficando rico por aqui. Petrobras está vendendo em Passadina, mas não está cobrando aqui o valor exato e nem exigindo que se faça de acordo com o catecismo. Tá? Está aí. Vamos... Tá aí, eu estou falando todo dia, toda segunda-feira eu largo brasa, mas fazer o quê? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Outra manchete. A Prefeitura, em parceria com a Polícia Militar, selou um acordo com o Ministério Público Estadual. Entidades irão fiscalizar a atuação dos flanelinhas da cidade. Prefeitura... Quem mais aí? A Polícia Militar e o promotor. Eles não estão dando conta do recado de tanto problema que tem na cidade. A polícia não está aguentando pegar tanto roubo que tem de veículos. Né? A fiscalização geral não está vendo terreno sujo, galhos no meio das praças, não está vendo nada. Invasões e mais invasões. E vocês acham que eles vão agora atrás de flanelinha? Só vão atrás de flanelinha? Para com isso. Para com isso. É só botar um polícia onde tem evento e acabou a história, não tem flanelinha. Agora, vai precisar fazer com a fiscalização geral. A fiscalização geral não está vendo com o decibelímetro que tem, os decibéis das festas que tem aí. Lá no Parque Permanente de Exposições, tem micareta e irradia o som para a cidade inteira. Ninguém fala nada. As construtoras pegam resíduos de construções, jogam pelos terrenos baldios, caçambeiros jogam à vontade e a fiscalização não vê. Problema de dordólio. Ou problema de glaucoma. É igual o glaucoma que afeta as nossas câmeras do centro da cidade. Tal de olhos de águia, mas estão com glaucoma, não pega. Não vê nada. Ah, para com isso. Vai, conversa mole para boi dormir. Conversa mole para boi dormir. Outra manchete. Um homem de 46 anos morreu e outras 2 pessoas ficaram feridas após ataque de abelhas. Acidente ocorreu em Altinópolis na última segunda-feira. Na época de seca, as abelhas migram de um lugar para outro. E é um perigo se você tiver um componente alérgico. Não fique perto de abelha, porque fecha a glote aqui e você morre ali, ó, na frente de todo mundo. Então o importante é o seguinte, quando tiver um enxame, chame algum entendido. Antigamente o bombeiro fazia isso, hoje não está fazendo mais. Não sei quem está fazendo. Eu sei que tem um cidadão, o Wolfgang, chama Wolfgang, é funcionário da prefeitura, ele sabe mexer com isso. Mas não existe um setor, não existe algo que faça alguma coisa. Não tem. Não existe. Falando em... Então quer dizer que não tem nada para poder evitar isso. É época de imigração, se você vê um monte de abelha no lugar, sai de perto. Melhor é sair correndo. Se você for esperar, telefonar para alguém, fica tranquilo que elas vão te picam. Mais ainda, de raiva. Então é o seguinte, outra coisa que eu estou chamando a atenção. Sempre nós falamos aqui dos morcegos que transmitem raiva. E a raiva canina, qualquer tipo de raiva animal. Então é importante fazer a vacina. Sempre houve vacinação do controle de zoonose na época de agosto. Diz até o velho ditado que agosto é mês do cachorro louco. Eu telefonei hoje para a prefeitura disse que não sabe de campanha nenhuma. Não
tem campanha nenhuma. Acham que deve ter preso os cachorros loucos todos da cidade, principalmente, né, os da área. Mas sobraram muitos por aí. E esse, se morder, pega. Aí você vai ver o que é bom para tosse. E não peguem morcegos. Se você verificar um morcego na sua casa, num apartamento, em qualquer lugar, não pega. Mesmo que ele estiver ali sofrendo na sua frente, não pega, não. Senão você vai ter que tomar injeção, um monte de injeção. É a vacina antirrábica. Outra manchete. 2 pessoas morreram atropeladas nos bairros Presidente Dutra e Salgado Filho. Em um dos casos, o motorista fugiu sem prestar socorros. Ô, gente, esse negócio do trânsito em Ribeirão tá uma zona. Tá uma zona. O pessoal tá andando. Você vê outro dia aí, fizeram a lei seca, tinha 14 bêbados dirigindo. O pessoal, mesmo que não tiver bêbado, tá lelé da cuca. Não é possível, tá todo mundo doido. Tem uma música que diz, tá todo mundo doido. Tá todo mundo doido, não é possível. Será que o sol de Ribeirão está mexendo nos neurônios do cidadão? Hã? Gente, que é isso? Não tem fiscalização. Só tem fiscalização para você estiver coçando a orelha e falam que você está falando no celular. Tinha um cidadão que tinha uma orelha grande, orechão. Certo? Ele estava coçando a orelha, multaram ele porque ele disse que estava de celular, ele disse que nunca teve celular na vida. Certo? Só se ele estivesse falando, pegando o oco da orelha. Não é possível. Ouvindo pelo oco da orelha. Não é possível, gente. Que é isso? Tem que fazer campanha educativa. Campanha educativa. Mas pega o dinheiro da multa e... Pega o dinheiro do PVA e não destina isso para fazer campanha. Para com isso, gente. Acorda, Ribeirão! Já já eu vou falar com o presidente do Sindicato dos Servidores, o Wagner Rodrigues. Já já, depois do intervalo. O que Ribeirão significa para você? A chance de um recomeço? O início de uma vida? Ou uma nova forma de se cuidar? Aqui na Câmara, 22 vereadores estão trabalhando para que os seus interesses sejam defendidos. Mas nós queremos a sua participação nessa nova gestão. Fortaleça a democracia. Inclua a Câmara no seu dia a dia. Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Juntos, construindo o futuro da nossa cidade. Sua cidade é mais, você é muito mais. Sua TV é mais, TV mais Ribeirão. Mais diversão, mais informação, mais saúde, mais bem-estar, mais interação, mais opinião. Eu quero muito mais, mais TV mais Ribeirão. O canal 20 agora é TV mais Ribeirão. No canal 20 analógico e 22 digital net. Anuncie 16 2111 2111. Olá, Ribeirão, eu sou o Jackson e venho te lembrar que estamos com 14 promoções. Entre elas, rodízio para casal por R$ 75,00. Você chegando até as 20h30, paga apenas R$ 70,00 o casal. Promoção válida de segunda a sábado. E lembrando também, entregamos o teu sushi em qualquer lugar de Ribeirão e mandamos a máquina de cartão para você. E aqui eu te faço um desafio. Se você encontrar preço menor e com a mesma qualidade, tem que ter a mesma quantidade e com a nossa qualidade, eu devolvo a diferença no caixa para você. Sushi do Jackson, Francisco Junqueira, 1975. E lembro você mais uma vez, nós somos o único Sushi do Jackson, só existe um em Ribeirão Preto. Sejam todos bem-vindos e obrigado, Ribeirão.
O doutor Roberto Tardelli está em São Paulo numa audiência e ele está tentando fazer a comunicação e nós também tentando. Mas eu vou falar com o Wagner Rodrigues, porque ele tem algumas informações que há tempos nós temos cobrado para ele nos fazer aqui, e ele veio hoje para fazer, principalmente porque a preocupação do sindicato tem sido a insegurança nas escolas. Boa tarde, Wagner. Boa tarde, Morandini. Boa tarde a todos os nossos servidores. Wagner, o que está acontecendo nas escolas, Wagner? Morandini, o sindicato tem cobrado veemente o governo municipal para colocar o fim em relação às terceirizações e, por outro lado, também abriu um novo problema, até porque o governo municipal, apesar de não assumir publicamente, é um governo que não tem hoje um lastro financeiro muito bom e não consegue fazer contratações de mais trabalhadores para atender a necessidade da segurança nas unidades escolares. Está rompendo, inclusive, contrato. Sim, né? Rompendo contrato com as terceirizadas. E a Guarda Civil Municipal, que hoje também defende o patrimônio, além da questão polícia, da né, ronda ostensiva, e isso, em relação até à própria legislação já aprovada e sancionada pela presidente Dilma, também não consegue atender a necessidade da educação pelo número de efetivos. Nós temos aí cerca de 200 e poucos funcionários, guardas civis municipais, muito pequeno ao número de serviço público que nós temos hoje efetivado para a nossa população. E a educação ela sofre, primeiro com a questão de algumas pessoas que acabam invadindo as escolas no período noturno, principalmente unidades escolares menores, como creches, que é hoje 6, e outras unidades, fazem o furto, o roubo. Não se tem um diálogo por parte da direção, nem da educação da unidade, nem tampouco como a própria secretaria, com os bairros, com os líderes de bairros, tentar encontrar uma solução para conversar e amenizar, porque os furtos acabam acontecendo da própria região. E nós temos perdido materiais e isso tem trazido preocupação. Além disso, em algumas escolas periféricas, nós temos assalto à mão armada. Os professores, ao chegar com seus carros para dar aula à nossa juventude, acabam sendo assaltados, perdem a bolsa, um documento, dinheiro. É uma aventura da aula, sem contar os furtos nos veículos quando estão parados. E assalto à mão armada dentro das escolas. Dentro das escolas. E não tem como você atender essa necessidade. Nós não temos, liga para a delegacia, para a polícia, demora para chegar o atendimento. Não se tem mais aquelas BACs como antigamente existia dentro das unidades escolares, mais próximo ali daquela região, não se tem mais isso. Na Guarda Municipal, o efetivo menor, apesar de todo o atendimento que a Guarda, o esforço que vem fazendo para o atendimento. E os únicos que restavam, que é os terceirizados, que precisa mandar embora, porque é uma orientação do Tribunal de Contas do Estado, que tem que acabar com esse tipo de contrato de terceirização, estão indo embora e também não existe mais nem o porteiro, nem o vigia. E o que é pior, né, Morandini? Nós tivemos aí recentemente, praticamente além dessa terceirização, a contratação daquelas catracas eletrônicas. Hoje as catracas não seguram, não adianta só a catraca, ela não vai inibir o assalto, não vai inibir as coisas acontecerem dentro da escola. Até porque a pessoa pode pular a catraca, se não tiver um homem ou uma mulher à frente daquela catraca, é impossível ter uma segurança como um todo. Não poderia fazer um tipo de trabalho com a associação de pais e amigos da escola, por exemplo, fazer assim um tipo de um trabalho comunitário, daqueles que estiverem aposentados, mães, cada dia dá um dia de serviço? Sim, eu acho que, por exemplo, associações de pais e mestres de todas as escolas deveriam chamar os líderes de bairro, conversar, analisar, porque a escola é um bem patrimonial e é um bem do futuro da humanidade. Claro. No caso, as nossas crianças, é lá que elas vão estudar, ter a oportunidade de ter uma nova vida, um novo caminho. Agora, se continuar da forma que está, nós não estamos muito imunes de uma grande tragédia. Isso eu tenho alertado e falamos isso até para a própria secretaria. Se não pensar num sistema de segurança onde a população venha para dentro da escola, mas venha para poder ajudar a construir uma educação com qualidade, nós vamos ter dificuldade. E se não tiver diálogo, não tiver segurança, nós podemos aí ter prejuízos maiores do que nós já estamos tendo hoje. Wagner, e a saúde? Vocês também estão preocupados com a saúde? A saúde, eu acredito que o tempo do secretário da Saúde venceu junto àquela pasta de secretaria. Não existe mais planejamento, não existe mais projeto. Nós temos uma dificuldade muito grande em relação à questão da saúde. Saiu uma pesquisa em relação às reclamações da Ouvidoria da Saúde, aumentou em 700% as reclamações. E eu avisei, vai aumentar mais ainda. E a demora para consulta está muito mais. Vai aumentar 3 vezes. Como o governo está quebrado, mas não assume publicamente isso,
e nós temos que repensar o serviço público como um todo, essa questão da saúde, nós estamos sem material para atendimento, nós não temos as unidades com a mínima questão de segurança, os profissionais que aí estão, o número é pequeno para o atendimento da população, e o que acontece? Quando chega na unidade, as pessoas vão reclamar. Quem sofre são os primeiros atendentes, aqueles que estão na porta do atendimento, aqueles que vão fazer o cadastro, e a saúde cada vez mais está entrando num buraco. Inclusive, os decretos que o governo tem feito é para a economia. Estão economizando em materiais de asepsia, de limpeza. Não está tendo material? Não está tendo material. Então, assim, a nossa preocupação para onde vai o rumo do serviço público, principalmente na educação, que tem conserto, dá para resolver, precisamos discutir, e na saúde, que precisa fazer um planejamento urgente, é muito sério. Isso pode se agravar ao longo desse tempo. O Ministério Público fez uma denúncia segundo a qual o Santa Lídia não entrou no orçamento da Prefeitura. E ele, segundo a análise do próprio Ministério Público, está aumentando a sua receita dia a dia. Não, e mais, Morandini, nessa questão em relação, por exemplo, à saúde, o Santa Lídia tem contratado alguns profissionais, o que ele não pode. Inclusive, recentemente, na cidade de Araraquara, nós tivemos uma decisão do Tribunal de Justiça dizendo que a Prefeitura de Araraquara tem que demitir funcionários terceirizados na área da saúde. Não se pode terceirizar funcionários de atividades meio, e sim somente de atividades fim. Então, dessa forma que está sendo feito em Ribeirão Preto, também está errado. E o que é pior, quem fiscaliza o Santa Lídia? Alguém já viu, pelo menos um balancete publicado? Se é uma fundação, pertence à prefeitura, pertence à sociedade, pertence à população, temos que ter transparência. Não dá mais para trazer a prefeitura, montar um esquema como esse em relação à fundação de saúde e você não saber exatamente aonde são os gastos, a forma dos gastos, como que vai obter uma saúde de qualidade e, infelizmente, o que poderia ser bom está ficando muito ruim. E eu espero também que o Ministério Público possa investigar e trazer à tona quem são essas pessoas contratadas. Nós só descobrimos as pessoas quando a gente chega na unidade, pergunta se é servidor ou não, quando vai ver essa pessoa é contratada até de uma terceirizada da própria Fundação Santa Lídia. Agora, uma outra coisa. Vocês vão fazer uma festa para os aposentados já proximamente, é isso? Sim, no próximo dia 27, né, nós vamos ter uma festa que dia 27 é o dia... 27, não, na verdade nós fizemos um projeto que chama Ponto de Encontro e todo mês, um dia do mês, nós fazemos uma reunião com uma festa e atividades, às vezes lúdicas, profissionais, artesanais, para os nossos aposentados pensionistas. Então vai ter mais uma festa grande, nós estamos preparando isso. E é importante a participação, aqueles servidores aposentados pensionistas que gostariam de ir, é só ligar o sindicato, aproveita, pega o convite, né? Isso tudo já está sendo preparado. E a nossa expectativa é que seja uma grande festa, um grande momento de participação dessa categoria que construiu essa linda cidade. Ô Wagner, você esteve visitando a América do Sul, convidado pelos governos e pelas centrais sindicais, porque você participa de uma central sindical que é muito respeitada aqui no nosso país. E você, pelo seu trabalho, foi convidado a participar dessa central, é isso? Sim, Morandini. Eu sou delegado junto à ONU, a OIT, a Organização Internacional do Trabalho. A ONU? ONU. Sim. E a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho. E estamos na frente da questão dos serviços públicos. Nós tivemos um encontro sindical recentemente em Cochabamba, na Bolívia, tratando esse assunto na América Latina. Mas o nosso papel, independente das questões de Ribeirão Preto, independente das questões do nosso país, nós temos que pensar na questão internacional do trabalho, principalmente do serviço público. O serviço público é o único local em relação ao mundo do trabalho que tende a crescer, até pela questão da necessidade de atender bem a população. Como a América Latina vem crescendo cada vez mais em relação à economia, aumenta o serviço público e para isso a gente precisa dar alguns paradigmas para que realmente possamos avançar nessa defesa da classe trabalhadora. E parece que você foi convidado também a dizer da experiência no Brasil, e particularmente no estado de São Paulo e Ribeirão, para o Laos, é isso? Nós vamos ter uma reunião agora ainda no Nepal. Nepal perto da China, né, ao lado da China, na Cordilheira, e vamos conversar com os trabalhadores do mundo, é um encontro mundial, e da Federação Sindical Mundial. É Laos, Camboja e China, ali naquela... aquela região. Foi escolhido lá esse ano para se discutir, vamos discutir o trabalho como um todo, principalmente no tocante ao serviço público municipal em todo o país e em todo o mundo. Agora, vamos repetir para os aposentados da Prefeitura Municipal.
Os servidores municipais aposentados e pensionistas, só ligar lá no sindicato 39778100, aproveita, já dá seu nome, pega o convite e vamos comemorar mais um mês aí de conversar, dialogar, rever amigos no próximo dia 27 de agosto. Bom, agora com relação ao trabalho do sindicato exatamente. A próxima eleição é quando? A eleição ainda tem mais 2 anos de mandato. A próxima eleição é em 2016. Sim. Acabamos de tomar posse, teve um problema jurídico em relação à questão da última eleição, saiu já a decisão, ganhamos o que era previsto mais uma vez e apresentamos isso e tomamos posse a partir do ano passado. E estamos agora aguardando até o final do mandato, que é 2016, e trabalhando muito, suando a camisa, para atender a demanda da nossa classe trabalhadora. Bom, você acredita, agora falando, porque o Sindicato dos Servidores tem uma equipe altamente gabaritada para analisar os números da prefeitura. Porque eles convivem lá dentro e sabem. E eu pergunto, tem saída? Morandini, eu acho que agora é o momento de unir esforços. Eu vejo que a prefeitura, a situação é muito caótica, é muito grave em relação à questão das finanças. Nosso papel é de cobrar, é de resolver os problemas. Administrar, não dá para o sindicato administrar a prefeitura, por isso as pessoas foram eleitas para estar presentes junto à prefeitura. A responsabilidade da situação financeira da prefeitura hoje é exclusivamente do governo que aí está, e eu espero que o governo possa honrar e cumprir com todos os seus compromissos, principalmente com os trabalhadores, e não deixar de fazer pagamento, principalmente aos nossos servidores municipais. Eu vejo que a situação está difícil, algumas empresas vêm reclamando a falta de pagamento, estamos acompanhando, mas se não tiver uma mudança de investimento, de pensar num outro momento a prefeitura como um todo, nós temos dificuldades financeiras, eu creio, para os próximos anos. Porque está diminuindo o recebimento de impostos. Os gastos são fixos. E, obviamente, que é uma contrapartida. Assim, um choque, né? Entre o que se gasta e o que não se recebe. Na verdade é que você não pode gastar mais, ninguém pode dar um passo maior do que a sua própria perna. Mas o governo gasta e às vezes gasta muito mal, gasta excessivamente de uma forma sem planejamento, sem estrutura. Ninguém consegue na sua casa resolver seus problemas se não tiver planejamento. E a prefeitura hoje é um local que não existe planejamento nenhum. Essa é a nossa grande preocupação. Mas até hoje não faltou dinheiro para o aposentado, para pensionista e nem para os funcionários. Até o momento não faltou, nós estamos acompanhando, eu espero que nunca faltará e eu espero que o governo possa assumir seu compromisso. O que tem que ser feito? Enxugar a máquina, diminuir a questão da terceirização, pensar num planejamento de municipalidade mais amplo para os próximos 10 anos, para que a gente possa ter uma Ribeirão Preto melhor. Do jeito que está, não consegue ter uma visão de futuro, não só para os trabalhadores, como também para a cidade. Wagner Rodrigues, muito obrigado, presidente do Sindicato dos Servidores. Estou chamando faz tempo, mas o corre-corre, o lufa-lufa não permitiu que ele viesse. Hoje veio. Hoje eu vim e eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado a você. Daqui a pouco eu vou falar com o pessoal da Secretaria da Cultura. Tem novidade. O Edivaldo Marçal Arantes e a Cátia Filipine Neves. Uma exposição memorial da Resistência de São Paulo, na Casa da Cultura. Daqui a pouco, depois do intervalo. Sua cidade é mais, você é muito mais. Sua TV é mais, TV mais Ribeirão. Mais diversão, mais informação, mais saúde, mais bem-estar, mais interação, mais opinião. Eu quero muito mais, mais TV mais Ribeirão. O canal 20 agora é TV mais Ribeirão. No canal 20 analógico e 22 digital net. Anuncie 16 2111 2111. Atenção, empresário. Proteja-se. Registre o nome de sua empresa e evite problemas. A Munhoz Mendes Consultores Associados vai cuidar de tudo para você. Registro de marcas, patentes, direitos autorais e assessoria jurídica. Ligue 3941-6015 e agende uma visita. 3941-6015. Munhoz Mendes Consultores Associados, marcas e patentes. Voltamos a apresentar Larga Brasa na TV. Na noite desta quinta-feira, dia 14, Ribeirão Preto recebe a exposição
Memorial da Resistência de São Paulo, na Casa da Cultura, no Morro de São Bento. A exposição faz parte do programa Lugares da Memória, que tem como objetivo expandir o alcance preservacionista do Memorial da Resistência por meio da identificação, inventário e musealização dos lugares da memória de resistência e repressão política de São Paulo. Estou aqui com a Kátia Filippini Neves. Kátia, boa tarde. Boa tarde a todos. O que vocês têm lá no Memorial da Resistência? Nós tivemos fotos, toda instrumentalização daquilo que foi e que marca a época da Revolução e de outros momentos mais em que nós tivemos resistência e, mais do que isso, perseguição. Isso. Bom, o Memorial da Resistência ele foi criado pela Pinacoteca do Estado de São Paulo, né, por meio da Associação Pinacoteca Arte e Cultura. Ele é uma instituição que está abrigada no espaço carcerário, ou seja, nas celas remanescentes do prédio que foi de 1940 a 1983 a sede da Delegacia Estadual de Ordem Política e Social, que eu acho que todos nós sabemos foi uma das polícias políticas mais truculentas do Brasil republicano. Tivemos a OBAN também, né? A OBAN ela fica num outro endereço. Não era ali Paulo. também? Não Mas era. Eles se fundiam às vezes, Eles né? trabalhavam muito juntos, exatamente. E normalmente a pessoa que saía da OBAN, depois o próximo passo era ir para o DEOPS, que lá sim ele era fichado. Departamento enfim, de Ordem Política e Social. E Social, exatamente. Aí ficava o Fleury. Não. Exatamente. O Fleury ficava lá. Depois o Tuma também, né? Tuma. Ficou lá. O que foi deputado. Isso, né? Exatamente. Depois ministro também, É. não é? Então, e o memorial ele foi criado então por meio de um projeto museológico essa é uma parte interessante da história do memorial, porque ele foi criado a partir de iniciativas da sociedade civil, especialmente de ex-presos e militantes políticos do Fórum de Ex-Presos Políticos de São Paulo, que chegou para o governo do estado e falou que queria, ali onde era o Memorial da Liberdade, que fosse um lugar mais atuante, que fizesse ações educativas e culturais de fato. A partir disso aí, na época, a Pinacoteca do Estado já tinha nesse mesmo prédio a Estação Pinacoteca, desde 2004, e o Marcelo Araújo, que era o diretor da Pinacoteca, solicitou um projeto museológico a uma equipe multidisciplinar, que nesse projeto museológico, que acabou sendo inaugurado em 2009, né, iniciou a implantação em 2008 e foi inaugurado em 2009. Nesse projeto tem 6 linhas de ação, que é exposições, lugares da memória, coleta de testemunhos, centro de referência, ação educativa e ação cultural. E vocês têm visitas de escolas, né? Muitas. Olha, antes desse trabalho realizado no memorial, devia ter 1.000, no máximo 2.000 visitantes por ano. Hoje, a gente já tem mais de 72 mil pessoas que visitam o memorial. 72 mil pessoas? 72 mil pessoas. O jovem passa a ter conhecimento do que foi esta resistência e a memória deste movimento todo. Né? Exatamente. Então, porque desses 72 mil, o ano passado, por exemplo, nós tivemos quase 26 mil em visitas educativas. Ou seja, o grupo de alunos ou o grupo de pessoas chega e os nossos educadores o atendem numa visita de mais ou menos 1h30. Então, ele tem essa oportunidade, além de outros projetos que tem dentro de cada um desses programas. E o programa Lugares da Memória, que é um deles, justamente essa exposição que nós estamos inaugurando hoje, que vai ficar aqui em Ribeirão Preto, e que vai ficar até o dia 18 de outubro, ela faz justamente parte desse programa. Nesse programa a gente tem um inventário, né, a construção de um inventário dos lugares da memória, de todo o estado de São Paulo, então entra no interior e no litoral. Agora aqui será também a parte de Ribeirão Preto, né? Exatamente, então a gente escolheu Ribeirão Preto para iniciar esse programa, que contou com a parceria também do Programa de Ações de Apoio ao CISEM, então é uma realização em conjunto, mas para a gente fazer isso foi fundamental a participação do Museu da Imagem e do Som, aqui de Ribeirão Preto, por meio do Evaldo e sua equipe, e também do Nilton e equipe lá do Museu de Arte de Ribeirão Preto.
a exposição vai ser na Casa de Cultura. Então, nós iniciamos aqui porque, de fato, Ribeirão Preto foi uma cidade que teve um protagonismo muito grande na questão da resistência. Você comentou agora há pouco, por exemplo, da OBAN. A OBAN veio e o Fleury estiveram aqui para implantar um braço mesmo da repressão. Você vê... Tínhamos tipo vários empresários e empresas que financiavam a operação da UBAN, não só aqui, mas no estado de São Paulo. Inteiro, exatamente. Por isso que nós, quando trabalhamos esse conceito, trabalhamos com a questão da ditadura civil-militar, nós falamos que é civil-militar, porque teve a participação de civis e teve essa participação justamente de empresários que financiaram esses organismos e por isso que foi tão forte também. E nós tivemos também, infelizmente, na época, muitos civis que se aliaram e começaram a dedurar o pessoal e impor castigos e tudo mais, por motivos pessoais, às vezes, né? Exatamente, exatamente. É porque foi um período de muito terror, não é? Ninguém sabia, nem todo mundo sabia, justamente como a imprensa também foi censurada, então nem todos sabiam o que é que de fato estava acontecendo. As notícias que chegavam geralmente era do que a repressão passava, então eram informações erradas. E por isso eu acho que o Memorial da Resistência tem um papel tão importante na divulgação e na preservação dessas memórias. Porque quando a pessoa chega ao Memorial da Resistência, ela sabe o que aconteceu naquele lugar. Então, a gente recebe muitas pessoas que viveram o período da ditadura militar lá em São Paulo, que foi um polo muito forte de resistência e de repressão, e diz assim: como é possível que eu vivi esse período todo e não sabia o que estava acontecendo? E lá, assim, não somos nós, os técnicos, que estamos falando para eles. É o próprio lugar de memória, e lá né? Existem fotos. Fotos. E uma outra coisa que eu acho bem importante, que nós fizemos no memorial, e eu acho que daí é o sucesso dele, é que o conceito gerador, ou seja, a parte central dele, a essência, é trabalhar com a resistência. Então, a gente foi justamente na contramão da história oficial, que colocava, que sempre falou o que quis, e ali não, a gente colocou os ex-presos políticos para eles contarem o que aconteceu. Então, ali tem os testemunhos dos ex-presos políticos, né, que foram editados. Então, uma das celas, o visitante ele pode sentar lá e ouvir num áudio de mais ou menos uns 10 minutos o que aconteceu ali, qual que era o cotidiano na prisão, exatamente. Tem uma linha do tempo com fotos, textos e uma série de outros materiais, né, documentos que falam também, quer os governadores, pega de audiovisual. Exatamente. Então pega, por exemplo, de 1889 até 2008, né, que foi um pouco antes da gente inaugurar o memorial, e conta quem eram os governadores da época, os presidentes, o que é que acontecia de repressão, de resistência, qual que era a legislação, as organizações políticas que foram sendo criadas, enfim. E muitos vídeos, né, que fala também do contexto sociocultural, o que estava acontecendo no cinema, no teatro, nas bienais. Então é um espaço que, de fato... Kátia Filipine Neves, que é coordenadora do Memorial da Resistência e está implantando hoje em Ribeirão Preto. Eu pergunto, isso tudo é uma análise superficial na rama ou é aprofundado? Ou é um assunto assim que cada item tem lá suas pastas que você pode perscrutar, perquirir, fazer uma imersão e descobrir tudo o que aconteceu? Você fala nessa exposição que está sendo inaugurada hoje. É isso. Bom, é uma exposição pequena, então não dá para a gente aprofundar muito, mas todo o material que está ali, que a gente pesquisou para essa exposição, ele foi muito bem estudado. Então nós partimos de muitos materiais, tanto documentos lá do DEOPS, né, que hoje está no Arquivo Público do Estado, mas também fotografias, filmes, livros, assim, uma bibliografia infinita de quem já estudou mais aprofundadamente sobre isso. Então, lá nós temos, por exemplo, 14 lugares de memória de São Paulo, então são 12 totens com esses lugares de memória, então que entra desde a UBAN, a Vala de Perus, o Tuca, o Teatro Tuca. Para quem não sabe, a Vala de Perus,
onde eram enterrados no cemitério de Perus, numa ala separada, todos aqueles mortos pela repressão. Exatamente, que era justamente uma Mas forma havia um de outro esconder. negócio que eu ouvi de viva voz, um tal de Ciganinho, que na época era do movimento, que eles tinham mais facilidade, era de agir na região de Osasco, se não me engano, onde tem uma grande represa ali nas proximidades, e que eles, quando entravam em entreveiro com os da esquerda, os matavam, vinham helicópteros depois e os levavam para o mar. Exatamente, tem várias histórias, né? Porque como a gente teve um período de repressão muito grande, isso aconteceram de várias formas. Então antes eles jogavam na estrada os Como se fossem atropelados. mortos. Exatamente, jogavam na estrada. Depois eles viram a necessidade de enterrar num lugar só, começaram, aí depois, exatamente, mas depois já tiveram medo porque eles achavam que ia facilitar com que os familiares encontrassem. Como aconteceu, então teve, né? Exatamente. Mas teve toda uma E depois uma tivemos mudança. o Araguaia também, né? Exatamente. Não, em vários lugares, né? A gente sabe de vários cemitérios clandestinos e outros lugares que não eram cemitérios, né? Em que as pessoas eram havia jogadas. até dizem aqueles que foram vítimas, que não que morreram, mas que foram vítimas de agressões e tudo mais, que muitos dos outros foram enterrados com cal e ácido sulfúrico para desaparecer. Exatamente. Outros foram incinerados, né? Incinerados, Aquele livro do Cláudio Guerra fala justamente sobre isso. Então, e a nossa história, o que nós queremos também, por isso a gente trouxe aqui para Ribeirão inicialmente essa exposição, ela vai circular para outras cidades, né, do estado de São Paulo, é porque nós acreditamos que quem pode falar sobre esses lugares da memória, quem que pode identificá-los como tal, é a população local, quem vivenciou aquilo ali. E hoje com o apoio da Comissão da Verdade. Né? Exatamente. Então nós temos assim alguns lugares que já foram identificados, que a gente tem ali, inclusive na exposição a gente vai falar de 3, que é o quartel, preliminarmente, aqui, né? Aqui de Ribeirão. Esquina da São Sebastião com a 7 de setembro. Isso, a sede da UGT e o Lar Santana. Sede da UGT. Exatamente, e o Lar Santana. E foi o movimento da Madre Maurina. Isso, exatamente. E outros lugares que estão enunciados, mas a nossa ideia é que por meio de oficinas de memória que a gente vai realizar em setembro, uma em setembro e uma em outubro, que nós possamos envolver a população local, várias comunidades de estudantes, ex-presos políticos, enfim, a sociedade civil como um todo, para que ela nos ajude a pensar sua história e que depois também sejam protagonistas de suas próprias memórias. Não tem né? dúvida. Vocês vão ter um bom material, Ribeirão Preto. Bom não, bom em termos de grande. Exatamente, é. Então, para isso também, a gente tem 2 educadores que vão atender a grupos de estudantes, mas também o público em geral, espontâneo, e em visitas educativas, e ali as pessoas poderão, inclusive, deixar seu contato, enfim. Perfeito. Hoje à noite, a partir das 19 horas, na Casa da Cultura. Na Casa da Cultura. Kátia Filippini Neves, muito obrigado. Obrigada a você. Obrigado a você, telespectador. Até amanhã.